O rádio começou a chegar às casas brasileiras a partir da década de 30 e se tornou rapidamente uma paixão nacional. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidar os gentis ouvintes a vir comigo nessa viagem até o começo dos anos 30, com a chegada do rádio. Em documentos históricos, consta que o rádio foi inventado pelo italiano Guglielmo Marconi, que em 1896 montou o primeiro sistema prático de telegrafia sem fios, o TSF, com equipamentos patenteados pelo norte-americano Nikola Tesla. No Brasil, o título de pai do rádio é atribuído ao cientista e educador Roquete Pinto, que esteve à frente de uma das primeiras transmissões realizadas no Brasil, em 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro. Na ocasião, foi transmitido o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Os aparelhos receptores estavam instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Um ano depois, Roquete Pinto fundava a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que é a atual Rádio MEC. Porém, anos antes, em 1919, a Rádio Clube de Pernambuco já realizava uma transmissão inédita, de forma experimental, ainda que sem grande repercussão. No início da década de 20, o rádio ainda era experimental, mas alguns anos mais tarde começou a conquistar a elite brasileira. Isso porque os aparelhos eram muito caros e precisavam de ser importados. Existe até uma expressão que é rádio vizinho. As pessoas que não tinham rádio iam para a casa dos vizinhos ou para as praças que tinham alto-falantes, explicava o jornalista e pesquisador de história do rádio, Pedro Vaz. Mesmo com as dificuldades, educadores e radialistas perceberam o potencial do rádio para ensinar pessoas, considerando que 65% da população era analfabeta, segundo o censo demográfico da época. Apresentadores começaram a ler jornais e revistas, começaram a dar aulas, principalmente a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, detalha Pedro Vaz. O rádio se transformou no veículo mais importante para integrar as regiões e massificar a informação no Brasil. O rádio chegou à casa das pessoas a partir da década de 30. Em 1932, Getúlio Vargas sancionava uma lei que autorizava a transmissão de propaganda pelas emissoras. Foi o incentivo que faltava. Empresas começaram a investir e os aparelhos de rádio ficaram mais baratos. Nas emissoras, a música popular e os programas de entretenimento ganhavam espaço. Vamos ter então um rádio popular, com samba-canção, música da época e vai cair no gosto das pessoas, observava o pesquisador. Com a chegada da televisão ao Brasil, em 1950, houve quem profetizasse que o rádio perderia força e ficaria apenas como lembrança do passado. Muitas atrações das emissoras foram transportadas para a TV, e mesmo assim o rádio seguiu adiante, adaptando-se, ainda hoje está presente na vida das pessoas. Que tal agora conferirmos nomes de grandes radialistas do passado que fizeram a história do rádio? Vejamos. Barros de Alencar, que era cantor, compositor e radialista, nasceu em Uriaúna, Pernambuco, em 1932. Começou sua carreira como radialista em Campina Grande, na Rádio Borborema. A partir de 1960, começou a trabalhar nas rádios de São Paulo, passando pela Tupi, Record e América, tocando principalmente sucessos. Lota Júnior, ao longo de sua carreira, apresentou quase 200 programas diferentes no rádio e na TV. Além de radialista, ele era advogado, jornalista, roteirista e produtor de rádio e TV. Eli Correia, conhecido como o Homem Sorriso do Rádio e principalmente pelo bordão "Oi, gente!", apresenta programas de rádio há mais de 40 anos. Nasceu no Paraná e teve sua primeira experiência como locutor, quando trabalhava nas casas pernambucanas e pediu para falar um pouco no lugar do locutor. O inesquecível Gil Gomes nasceu em 1940 e atuou como repórter policial do rádio e da TV. Começou sua carreira na Rádio Progresso como locutor esportivo, passando depois para outras rádios na mesma função. José Paulo de Andrade nasceu em maio de 42 e participa dos programas de rádio O Pulo do Gato e Jornal da Bandeirante Gente. Começou sua carreira em 1960
como rádio escuta do plantão esportivo da Rádio América em São Paulo. O radialista Haroldo de Andrade começou sua vida no rádio apresentando um programa de músicas clássicas na capital paranaense. Em 54, foi convidado para trabalhar na Rádio Mauá do Rio de Janeiro e aceitou o convite. Em 1961, a Rádio Globo do Rio de Janeiro contratou para apresentar o programa Haroldo de Andrade, com os debates populares. O velho Apolo Washington Rodrigues é um dos mais conhecidos jornalistas esportivos do Brasil. Escreve há muitos anos numa coluna chamada Geraldinos e Arquibaldos, que também em muitos momentos levou para as emissoras de rádio em que trabalhou. Atualmente está na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, comandando o show do Apolinho após longas passagens pelas rádios Globo e Nacional. O garotinho José Carlos Araújo entrou para a Rádio Globo na década de 60, ficando por lá até 1976, quando foi para a Rádio Nacional. Depois de 7 anos, em 1º de dezembro de 84, voltou para a Rádio Globo. Em 2009, ele publicou o livro biográfico Paixão pelo Rádio, contando detalhes da sua carreira. Dulcey Bueno de Camargo era um dos mais famosos narradores de futebol do Brasil. Ele morreu em casa no dia 29 de agosto de 2009, no Rio. Ele ganhou notoriedade nas grandes emissoras do Rio de Janeiro como Globo, Tupi, Continental, Tamoio, Nacional e Guanabara. A sua marca registrada como narrador era Disparou, é gol! Outro grande nome do rádio esportivo era Valdir Amaral, que passou pelas rádios Tupi, Mauá, Continental, Mairinque Veiga, Nacional e Globo, onde trabalhou por 22 anos, entre 1961 e 1983. Valdir faleceu no dia 17 de outubro de 97, 10 dias antes de completar 71 anos, vítima de uma insuficiência coronária. Paulo Barbosa foi um dos grandes nomes do rádio brasileiro e, com 58 anos de carreira, nunca abandonou o rádio, tendo passado pelas mais importantes emissoras de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Morreu na madrugada do dia 16 de abril de 2018, aos 73 anos, vítima de infarto fulminante. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva e até o próximo vídeo, pessoal.